O Garrafa está me informando que o Bibo Nunes, do PSL, já está se posicionando, inclusive com imagem, para a gente falar com o Bibo Nunes a respeito da prisão desse cidadão, o Queiroz, ligado ao Flávio Bolsonaro, que acabou de se expressar em nota que é mais um motivo para tentar atingir o presidente. O Bibo já está com a gente. Bibo, é um prazer tê-lo aqui. Um ótimo dia para você. Enfim, mais um problemaço que nós estamos enfrentando no Brasil com a prisão desse cidadão. O Flávio já, obviamente, se manifestou, dizendo que seria um ataque aí, mais um ataque, uma tentativa de ataque ao presidente da República. O senhor, como parlamentar, como é que encara essa prisão? Bom dia, Datena, bom dia a todos os ouvintes aí, uma satisfação estar novamente conversando com você. O que eu vejo é que é mais uma vez a tentativa de denegrir a imagem do presidente através do filho Flávio. Essa novela já vem há um bom tempo. Só que quantos deputados estão envolvidos nessa dita rachadinha? Alguns já estiveram presos, se não me engano, até o presidente da Assembleia na época, Lerge. Por que focam só no filho do presidente da República? Até o momento, Atena, nós não temos nenhuma prova. O que nós mais temos no Brasil hoje é maldade, é inverdade, é fake news, o tempo inteiro atacando contra o tempo inteiro. Eu não tenho problema nenhum. Se o Flávio tiver culpa, sou a favor de que ele seja penalizado. Mas eu quero que ele seja considerado culpado no momento em que tem alguma prova cabal. Por enquanto, não tem nada. Até o inquérito chegou a ser suspenso durante um tempo. Então, injustiça não dá. Eu acho que quando se acusa alguém, tem que provar. Não tem prova, não tem nada até o momento. Eu quero que me mostrem alguma prova. Simples, não vejo nada. O fato desse cara ter sido preso numa casa do advogado do Flávio Bolsonaro também não diz nada ao senhor? Olha, eu acredito que o advogado do Flávio Bolsonaro tem que trabalhar a favor dele, não é isso? E tinha essa busca, tinha esse pedido para o advogado, queremos que informe onde está, ou estava o Queiroz escondido a bel prazer dele, e é importante saber se a justiça pediu ao advogado que falasse se sabia onde ele estava ou coisa assim. Isso eu não sei te responder, mas é normal que o advogado de defesa defenda o seu cliente. Isso é normal. Não vai querer que o advogado de defesa vá colocar o seu cliente nos leões. Acho que não. Bom, essa situação não ajuda em absolutamente nada a estabilidade política do país. Se o presidente e forças ligadas ao presidente dizem que estão esticando a corda, se o Bolsonaro ontem deu um recado claro que está chegando a hora, essa prisão só vai acirrar os ânimos. O presidente reage muito mal, como qualquer pai, a um ataque a um filho. E ele reage pior ainda, porque ele acha que é um ataque não só ao pai dos filhos que ele tem, mas ao presidente da República. O senhor não acha que isso aí realmente estica a corda e a situação fica difícil e a situação institucional do país passa a entrar numa situação grave? Um segundinho só, deputado, que eu vou ao Rio, que o Queiroz está chegando no Rio nesse momento. Um segundinho só. Marcos Sadoc, direto do Rio de Janeiro. Bom, deixa eu ver as imagens, temos a imagem do helicóptero Pelicano SAT-5 da Polícia Civil de São Paulo, veja aí, pousando no aeroporto de Jacarepaguá. Valeu. São imagens que nós temos ao vivo, né, um voo de 2 horas, como previu o doutor Nico, céu de brigadeiro, tempo livre. Para você que está no rádio, o helicóptero pousa entre 2 ou 3 aeronaves colocadas no aeroporto menor, o aeroporto de Jacarepaguá, um aeroporto que dá maior acesso às zonas centrais do Rio de Janeiro. Você está vendo as imagens aí em detalhe, não é? É daí que o Queiroz deve ser levado inicialmente para o Instituto Médico Legal, para o exame de praxe,
e não se sabe se daí ele vai prestar depoimento ou não. A Clara está onde, o Garrafa? Onde está? Do aeroporto, a nossa repórter, a Clara, vai me passar informações do momento em que a imprensa é colocada de uma forma distante de onde chega o Queiroz, com certeza não vai ter acesso direto ao Queiroz, como não teve aqui em São Paulo. Oi, Clara. Bom dia, Datena, exatamente. A gente está um pouco afastado aqui, mas a gente já consegue acompanhar a chegada do helicóptero de Fabrício Queiroz. Ele acabou de pousar o helicóptero da Polícia Civil, e a gente acompanha agora a saída dele. Já tem pelo menos 3 carros do Ministério Público aqui aguardando a saída dele e que vai acompanhar todo esse trajeto de Fabrício Queiroz até o Ministério Público Estadual no centro do Rio, aonde ele vai prestar depoimento, Datena. Então está definido que ele presta depoimento no MP? Isso, a informação inicial passada aqui do Ministério Público é que ele vai seguir direto para o MP do centro do Rio para prestar depoimento, Datena. O natural seria ele passar pelo ML, como passou aqui em São Paulo, e depois ir para o MP. Mas se vai para o MP, não obviamente que o Ministério Público, foi a pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro, que o GAECO e a Polícia Civil de São Paulo cumpriram o mandado de prisão do Queiroz, não é? E ele deve ser ouvido ainda hoje, então, no Ministério Público aí do Rio de Janeiro. Nesse momento, o helicóptero está apagando os motores, está muito distante a imagem, não pode ser diferente, porque a imprensa não vai ter acesso a ele mesmo, de jeito nenhum, mas de forma alguma. Esse é um sujeito muito importante, não só para o que está sendo investigado no Rio de Janeiro, mas para a República, que passa por uma situação realmente muito complicada. Afinal, como disse o Bibo, é o filho do presidente. Mas é um dos caras investigados e tal. É um dos caras investigados, mas é o filho do presidente. Os outros se interessam muito pouco em relação ao governo federal. Quem interessa ao governo federal é o filho do presidente. E não sei como é que vai ser a resposta do Bolsonaro. Deputado, o senhor acha que o Bolsonaro pode reagir de uma forma diferente daquilo que a gente espera que vá reagir? Porque o presidente, quando reage, ele reage atacando, né? Ele reage certo de que querem derrubá-lo do cargo. Mas será que nesse momento, que até agora não houve nenhum pronunciamento, a resposta do presidente não pode ser talvez uma resposta até mais tranquila do que se espera? Isso seria importante para a estabilidade política do país? Ou o senhor acha que o Bolsonaro vai continuar sendo Bolsonaro e com ele não tem outra ação a não ser realmente reagir da forma que ele sempre reage, não é? Bem, Datena, o Bolsonaro, todos sabem, é um pai que adora demais os filhos, como todos os pais devem adorar seus filhos. Pelo que eu conheço do presidente Bolsonaro, a reação dele, me cobre depois, deverá ser o seguinte: como ele já reagiu logo que surgiram as denúncias. Ele deverá reagir da seguinte maneira: olha, investiguem, comprovem, provem. Se o meu filho tem alguma culpa, ele vai pagar. Ele vai dizer isso. Se o meu filho tem culpa, ele vai pagar e eu vou acatar a lei. É isso que eu espero que diga o presidente Bolsonaro, e ele vai dizer isso, mas vai dizer que é o momento em que estão continuando os ataques, porque não tem fundamento, não tem nada que prove que o Flávio é culpado. Estão inquirindo quem? O Queiroz, que prova que o Queiroz é culpado daqui e dali, mas tem que provar que o Flávio é culpado. Por enquanto, se culparem, comprovarem, é um assessor, mas a resposta de Bolsonaro deverá ser essa, assim como ele já nos falou muitas vezes: é meu filho, está errado, se estiver errado, vai pagar. Eu acho que esta é a resposta mais lógica, a resposta mais sensata nesse momento, porque o Bolsonaro defende a justiça, não tem um ato de corrupção no governo Bolsonaro, nada. Corrupção não se aceita em hipótese alguma, mesmo sendo pai, avô, filho ou neto. Essa é a resposta que eu espero do presidente e espero que o Brasil compreenda. E mesmo que o filho tenha, caso seja culpado, o presidente não tem culpa nenhuma e o presidente não tem crime algum contra ele. Não tem nada contra o presidente da República. Tento atingir através da família. Vamos ver se tem culpa. Eu não acredito. E Bolsonaro deverá falar isto: se o meu filho tem culpa,
eu aceito, porque nós queremos justiça. Aliás, eu acho que ele já disse isso a respeito desse caso mesmo. Né? Ele já disse isso mesmo a respeito desse caso. No caso de culpabilidade, essa é a postura ele dele. que responda pelos atos dele e pronto, acabou. O fato a gente rodou um áudio desse sujeito aqui, se dizendo meio que desamparado. Ele não diz exatamente por quem, mas claro que, obviamente, que pelos amigos dele, pela própria família Bolsonaro e tal. Isso não pode expor esse sujeito, talvez, a uma confissão de alguma coisa mais grave? Que sujeito? Desculpa, Datena. O Queiroz. O Queiroz. Olha, o Queiroz, se ele tem problema, se ele participou de rachadinha, se ele ganhou a comissão daqui e dali, vai pagar. É isso que tem que fazer. Rigores da lei. Nós não temos corruptos de estimação. Não tem. Eu, por exemplo, eu sou taxativo. Eu sou radical. Eu estou aqui para ajudar a mudar o Brasil. Eu estou na política para perder, não para ganhar. Eu quero que o Brasil ganhe. Temos que limpar. Não tem. Pode ser meu filho, pode ser meu pai, o filho do Bolsonaro. A lei é igual para todos. E diz o Bolsonaro, por mais que digam que ele é truculento, que ele não mede muitas palavras, eu acredito que ele terá esta posição. Se o meu filho tiver culpa, mas tem que provar. E se não provarem, será uma grande injustiça que estarão fazendo o filho de Bolsonaro e mostrando que essa esquerda contra tudo e a favor de nada, uma esquerda formada por urubus de plantão com olhos na nuca, que só olham para trás, querem o pior para o Brasil, estarão mais desmoralizados ainda. E se tiver culpa, eu estarei também apoiando para que seja penalizado. Mas quero justiça e quero culpa comprovada com prova cabal, Datena. Nesse momento eu estou vendo o helicóptero abrindo as portas ali. O Queiroz já deixou o helicóptero ou ainda não, o Clara? A Clara, por gentileza, o Queiroz já deixou o helicóptero e está sendo levado ou para o ML ou então para o MP. É isso, Clara? Isso, Datena. A gente consegue ver já ali do lado de fora, pelo menos 5 agentes estão acompanhando o Queiroz. Deixa a imagem lá. E aí ele vai ser acompanhado até um carro do Ministério Público, que a gente não consegue ver pela imagem, mas ele está parado do lado de fora das grades, aguardando a saída aí de Queiroz, que já está se direcionando ali, a gente consegue ver pelo menos 5 agentes acompanhando ele. E a gente lembra que esse percurso, né, de São Paulo até o Rio de Janeiro foi mais demorado do que o normal, né? Porque normalmente o voo é de cerca de 45 minutos e o de hoje foi de mais de 1 hora por aí. A gente acredita que houve uma parada para abastecimento e agora a gente segue acompanhando aqui a saída dele, se direcionando aí para o carro do Ministério Público, Datena. O sistema de segurança foi reforçado ou não, Clara? Aqui, de segurança do aeroporto, infelizmente não tem nenhum sistema de segurança reforçado, não. Não, mas do Queiroz, para ser transportado, do Queiroz. Isso, do Queiroz, sim. Tem pelo menos 4 carros aqui do Ministério Público e também muitos, como a gente consegue ver pela imagem, acompanhando ele aqui na saída do helicóptero, Datena. Estamos vendo a comitiva agora deixando ali pelo menos 4 carros do MP, são aqueles carros pretos, né, que você está acostumado a ver dessas coberturas, em que a comitiva vai saindo do aeroporto de Jacarepaguá, com destino provavelmente ao Ministério Público do Rio de Janeiro. O natural seria uma passagem pelo ML, o que já aconteceu com o Queiroz aqui, para que depois ele fosse prestar depoimento do MP. O deputado está me ouvindo, deputado? Está me ouvindo nesse momento ou não? Sim. O que eu quero dizer é que quando o copo d'água está cheio, qualquer gota ele pode transbordar. E há por incrível que pareça, as pessoas parecem que não querem entender isso. Mas há uma coisa muito clara, né? Uma coisa muito clara é de que o presidente não está engolindo medidas tomadas pelo Supremo. Ele acha que as medidas tomadas pelo Supremo são de alguns integrantes do Supremo, são medidas claras, não só ele, mas gente ligada a ele, são medidas claras para tentar destituí-lo do poder, ele e o Mourão. Né? E agora está ficando mais claro ainda esse tipo de pensamento. Quando se vê uma ação subsequente a outras ações que estão acontecendo de uns tempos a essa parte, quando se vê essa ação de que se prende um cara que foi assessor do Flávio Bolsonaro,
na casa do advogado do Flávio Bolsonaro. Essa ação, se juntando às outras, não cria uma crise bem próximo de uma crise institucional de poderes aí, que é muito perigosa para o país, deputado? Eu concordo plenamente contigo, Datena. Agora, eu não tenho a menor dúvida que o STF está extrapolando em muito as suas funções, não obedecendo o seu regimento interno e também não obedecendo à Constituição. Eles questionam. Como eu digo, estão se achando e tendo certeza que são deuses. Por exemplo, como eu posso aceitar o ministro Celso de Mello dizer que todo bolsonarista é um nazista? Não tem fundamento. Como é que eu vou aceitar que ontem, ou anteontem, o ministro Alexandre Moraes... Mas acho que volta logo. É uma falha de conexão do YouTube. Televisão é bom quando funciona, rádio, tudo é bom quando funciona. Aqui já tá para cair a linha mesmo, já tá de volta. É que nem peão de rodeio, sai fora do ar, mas volta logo. O senhor pode completar. Tá ok. Pode completar, o senhor pode completar o seu raciocínio. Tá bom? Eu dizia que uma ação perfeitamente, alto e bom som. Sim, mas eu não sei onde caiu agora. Bem, caiu no momento que o senhor disse que uma ação vinha outra e que a situação está realmente ficando cada vez mais complicada por ações de alguns ministros. O senhor citava o decano que chamava os bolsonaristas de nazistas ou coisa parecida. Isso. Pode um ministro dizer isso, generalizando? Esse ministro tem bom senso? O ministro, o Poder Judiciário, é quem tem que ter, neste momento, melhor bom senso, melhor equidade. É quem está colocando fogo. Pelo amor de Deus, era momento de fazer aquele teatro prendendo uma pessoa inexpressiva, até como a Winter aí. Era momento de fazer isso, incendiar o Paiol. Não podia esperar um pouquinho. Não tem que ter um pouco de bom senso? Quando o presidente Bolsonaro, depois de 7 domingos consecutivos, pessoas de todo o Brasil irem aplaudi-lo em Brasília, ele pediu, vamos parar, não vamos para as ruas. O Bolsonaro, com todo respeito, é a pessoa que está tendo nesse momento mais bom senso. Ele está querendo equidistância, não quer confusão, está pedindo para todo mundo se acalmar e vem o judiciário dessa maneira. Eu mesmo hoje entrei com um pedido no Senado Federal de impeachment desses dois ministros. Caiu, mas já volta logo. Calma aí que já volta logo. Oi? Não, caiu, mas já acho que voltou a linha. O senhor está onde? O senhor está no Sul? O senhor está no Rio Grande do Sul? Não. É porque estão ligando para o senhor. Estão ligando para o senhor e quando ligam cai a conexão. É isso. Mas pode continuar falando. Está dando para ouvir perfeitamente. É que eu sou uma pessoa dos deputados do Bolsonaro, eu sou o que mais combate a oposição, estou sempre no plenário, e eu nunca me nego a responder qualquer coisa, até porque eu sou jornalista, também sou apresentador, então eu sempre tenho uma resposta. Eu acho que ninguém pode fugir da realidade, e eu sempre enfrento. Muitos fogem, e eu enfrento sempre, porque eu acho que quem enfrenta a realidade tem o seu lado, é respeitado sempre. Então, eu sou um cara de posição. O que o STF está fazendo, de fato, não tem o menor sentido. Eu entrei com esse pedido hoje de impeachment dos dois. Acho que não vai dar em nada, mas eu estou fazendo a minha parte. Porque esses dois ministros eu não vejo condições morais, não existe imparcialidade. Ontem, o próprio STF permite que o STF investigue, julgue, façam tudo. Não é isso. E o artigo 142 da Constituição, diz que quando entre os poderes existe uma desarmonia, que não se entendem mais, que causa uma instabilidade no país, artigo 142 diz que o Exército pode intervir para garantir a lei e a ordem. Isso é constitucional. E do jeito que vai, estão provocando demais. Eu não quero isso. Eu sou um democrata. Mas o STF passou dos limites, com todo respeito. E não adianta vir que eu não tenho medo. Eu falo qualquer coisa, eu sou um deputado que não acharam nada contra mim, eu sou contra fake news, eu respeito todas as pessoas, não ofendo ninguém, mas eu tenho o direito de contestar
o STF, ou eles são deuses. Eles são deuses, eles não têm um erro. Por favor. O senhor pensa o que o senhor diz mesmo, eu estou vendo. O senhor não guarda a língua dentro da boca. Mas pelo que eu entendi, aliado ao que o senhor falou agora, como comunicador que o senhor eu também sou comunicador há algum tempo, e acho que há mais tempo que o senhor, porque eu sou mais velho que o senhor. Se não sou, pelo menos pareço ser. O que o senhor disse é que nós estamos próximos de uma intervenção de Forças Armadas. Quando o presidente Jair Bolsonaro... não, deixa a imagem dele. Essa imagem aí depois a gente põe. Deixa a imagem do deputado, que a resposta é importante. Essa entrevista está sendo transmitida pelo Grupo Bandeirantes e também pelo site UOL. Quando o Bolsonaro disse que está chegando a hora, é claro até que o Bolsonaro iria se cercar de ministros militares, alguns com muita coerência, que eu conheço. O ministro Ramos é um deles, o Braga é outro deles e tal. Mas quando o presidente Jair Bolsonaro diz que está chegando a hora e, de repente, esses sucessivos que vocês, bolsonaristas e o próprio presidente, o seu entorno, e gente do governo, como o general Heleno e daí por diante, acham que o presidente está sendo atacado, que possivelmente esteja sendo engendrado um golpe contra ele, o senhor está querendo dizer que é possível sim que haja uma intervenção das Forças Armadas no país? Olha, eu acho que intervenção não dá para se dizer está chegando a hora. Se é para fazer alguma coisa, na minha opinião, se faz direto. Até para não gerar uma certa expectativa, uma desarmonia. Sim, mas isso pode acontecer? Eu vou mudar a pergunta. Isso pode acontecer no seu ponto de vista? Olha, no meu ponto de vista, eu não quero isso. Eu não quero isso. Mas o filósofo já dizia o seguinte, Datena: quando a política entra nos tribunais, a justiça foge pela janela. Vou repetir. Quando a política entra nos tribunais, a justiça foge pela janela. E esse é o momento que estamos vivendo. O presidente Bolsonaro, a militância toda está cobrando. Já estão dizendo, eu tenho, não muito, tenho quase 700 mil seguidores, mas a militância minha, que é a militância mesmo, diz o seguinte: o presidente está sendo panaca. O Bolsonaro está aguentando demais. A militância está cobrando, dizendo que o presidente está muito quieto. Quer dizer o quê? O presidente está demonstrando muito bom senso, está segurando ao máximo o que ele pode, mas ele não vai admitir e não vai bancar o bobo de ninguém, porque o Brasil está vendo. O Brasil sério, o Brasil empreendedor, o Brasil patriota que votou em Bolsonaro. Nós não queremos, eu não quero exército na rua. Não quero fechamento do STF, não quero fechamento do Congresso, não quero intervenção militar, assim como Bolsonaro também não quer. Mas o STF está passando dos limites. Está passando dos limites e hoje, certamente, deverão vir com outra provocação. Está passando de todos os limites o que o STF está fazendo. Eu estou falando como deputado, tenho minha imunidade parlamentar, mas eu vejo o Brasil todo, juristas falando, e tem veículos de comunicação, que não é o seu caso, que ficam colocando opinião só contra. O jornalismo é formado de quê? Opinião crítica. Tem que ouvir o lado A e o lado B. Mas não, tem veículos aí, imprensa marrom, que só ouve o lado o tempo inteiro, só tentando atacar. Isso está público e notório. Eu, como jornalista, me sinto muito triste em saber que não é o seu caso, tem colegas que são obrigados a fazerem pautas forçadas e darem opinião forçadas contra o Brasil, contra o presidente, porque, acima de tudo, está faltando dinheiro, está faltando financiamento. É isso. E Bolsonaro não compra opinião. Tem que dividir a verba em todos os veículos de comunicação. E é isso que está doendo em muita gente. Eu acabei de ouvir o Freixo agora, que é claramente de oposição ao presidente Bolsonaro, mas que, no caso da Marielle, chegou a dizer que não acreditava mesmo que houvesse nenhuma ligação nem do Bolsonaro, nem da família dele em relação ao assassinato da Marielle. Eu acabei de ouvir o Freixo, que é um cara ponderado, mas que acha que desse caso agora do Queiroz, a situação pode resvalar, sim, no presidente da República. A opinião dele. A gente ouve o senhor baseado no princípio do contraditório. A gente ouve todo mundo. Agora, o senhor tem um reflexo natural do que representa o bolsonarismo. O senhor, obviamente, alinhado com o presidente da República,
sabe de tudo que acontece dos meios bolsonaristas. O clima está ficando cada vez mais favorável a esta instabilidade institucional, no seu ponto de vista? É isso que o senhor quer dizer? Olha, Datena, mesmo que eu achasse, eu não poderia dizer isso. Mesmo que eu achasse, eu não iria dizer, até para não criar instabilidade. Nós temos que preservar a governabilidade, a calma e a paz no país. É isso que nós precisamos. E eu não sou extremista em momento algum. Eu sou uma pessoa de extremo bom senso e se tiver algo errado em qualquer lugar, que seja no presidente Bolsonaro, que não tem, eu estarei contra. Eu estarei contra. Eu sou respeitado pela oposição, combato muito a oposição, porque eu tenho uma linha de seguir a regra, seguir o normal. Eu não sou radical, sempre contra, sempre a favor, sempre a favor. Não, existe bom senso, tem que imperar o bom senso. Agora, o Freixo dizer que vai resvalar no presidente da República, o que vai resvalar pode dizer o seguinte: caso aconteça, ao filho do presidente cometeu isso. Mas quem não tem um parente que tenha problema? Quem não tem um parente que seja drogado? Quem não tem um parente que tenha problema social? Quem? Difícil. Todos têm. Todos têm problema. Agora que ele colocar do presidente, então que mostre, que prove. Mesmo assim, se acontecer, que não vai acontecer, Flávio Bolsonaro é maior de idade, pai de família, é empresário, ele tem que arcar com os atos dele. Quem tem que arcar é ele, e não o presidente Bolsonaro. Só que não tem nada que comprove contra Flávio. No momento que tiver, se tiver, que eu não acredito, eu estarei dizendo o seguinte, que ele pague pelo que fez. Mas só que ele não fez e não acredito que tenha feito. Olha, eu já estou vendo aqui, numa publicação do UOL, que o Bolsonaro reclama de cerco jurídico e discute com ministros reação à prisão de Queiroz. Acabou de ser publicado agora pelo UOL, que está transmitindo essa nossa entrevista. Vou ler um trecho para o senhor aqui, matéria do Gustavo Uribe. Com a prisão do policial militar aposentado Fabrício Queiroz, o presidente Jair Bolsonaro afirmou desta quinta-feira a aliados que o judiciário tem tentado construir um clima político com o objetivo de tirá-lo do cargo. É aquilo que eu estou falando há algum tempo que o presidente está reclamando aqui. Segundo relatos de assessores palacianos, o presidente considerou que não foi uma coincidência o fato de, na mesma semana, terem sido feitas buscas e apreensões contra aliados no âmbito do inquérito que corre no STF sobre atos antidemocráticos e preendido via decisão judicial do Rio seu amigo e ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro. Está publicado no UOL, exatamente ao teor da nossa conversa. Parece que a resposta do presidente não vai ser aquela resposta tão tranquila como a gente pode imaginar. E isso veio num momento muito ruim, não é? Porque a gente está vivendo uma crise pandêmica, por consequência, uma crise patológica global pela Covid-19. Ontem o maior número de casos de Covid no Brasil, o maior número de mortos no mundo, o maior número de mortos aqui em São Paulo. Estamos vivendo uma debacle econômica terrível, uma catástrofe econômica que prevê aí uma projeção de quase 16% de queda do PIB. E o que acontece agora, nesse momento, pode gerar uma crise institucional que eu não sei onde vai jogar o Brasil. O senhor não entende dessa forma também? Sim. Agora, eu continuo ainda dizendo que o Bolsonaro, quando for falar do filho, ele vai dizer que se o filho tiver culpa, que pague. O que o Bolsonaro, pelo que eu entendi aí, está revoltado, dizendo que é uma armação. É que é uma coisa sucessiva à outra. É por isso que eu acho que também eu estava torcendo para ele ter uma resposta tranquila, para ele ter uma resposta calma, para ele ter uma resposta de um estadista e daí por diante. Mas pelo que eu estou entendendo aqui, juntando uma coisa com a outra, não é? A resposta dele pode não ser tão calma assim, aí a estabilidade política do país é quase que esperada. Ô, Datena, eu vou separar a resposta do filho e essa resposta foi em função do momento
em que estamos vivendo com o judiciário em cima do presidente Bolsonaro, tentando denegrir a imagem dele. Eu entendi o que disse o Bolsonaro. Estão tentando linkar tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, é fácil de entender. O Queiroz estava numa casa do advogado dele, não é isso? Queiroz foi encontrado na casa do advogado Flávio. Então, por favor, agora vamos pensar um pouquinho. Qual é o investigador de polícia que não vai olhar as casas de propriedade do advogado do Flávio? Isso é o mínimo. Qualquer investigador amador já teria feito isso. Isso é lógico. Não é? Qualquer investigador amador já teria feito isso. E ele estava lá um ano. Ele estava lá um ano. Há um ano. Não tem um investigador razoavelmente capaz para desconfiar que ele poderia estar em alguma casa de um advogado ou de um amigo do Flávio? Isso é o mínimo. E justamente hoje, depois de um ano, não é uma coincidência muito estranha? É isso que o Bolsonaro está reclamando. Estão tentando colocar tudo ao mesmo tempo para tentar denegrir ao máximo a imagem do presidente. E tem lógica. Datena, você é repórter policial várias vezes. Sabe que qualquer investigador teria que olhar aonde existem chances de estar escondido o Queiroz. E na casa do advogado, ou nas propriedades do advogado, qualquer investigador amador faria isso. Olha, lógico ou não, o pedido foi feito há um mês pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. O pedido de prisão foi feito há um mês e, lógico ou não, está me cheirando muito mal essa situação e eu acho que não vai acabar bem de jeito nenhum. Nem do lado patológico, que é o principal, nós estamos perdendo vidas e mais vidas, tem gente morrendo, tem muita gente doendo, a economia do país já está super quebrada, tem gente morrendo de fome e só o que faltava para a gente era uma crise institucional. Realmente eu passo, nos meus 63 anos de idade, pela primeira vez a temer pela situação do Brasil. E que Deus nos ajude. Deputado, mais alguma colocação? Não, eu concordo plenamente com a tua maneira de pensar, concordo plenamente, você está certo, correto, está pensando no melhor pelo Brasil, mas chega um momento que está uma disputa, um puxando a corda de um lado do outro, uma hora a corda vai arrebentar. Agora, essa colocação que eu fiz aí é de pensar. Há um mês tem hora de prisão. O investigador, por mais amador que fosse, já teria, você sabe disso, já teria ido nos locais mais prováveis em que estaria o Queiroz. Eu fiquei até surpreso quando vi isso. Eu digo, mas que polícia panaca, com todo respeito. Com todo respeito. Mas eu, o que depender de mim, estou torcendo pelo bom senso, quero paz para o Brasil, quero tranquilidade e espero que quando perguntarem ao presidente Bolsonaro sobre o filho, que ele diga, se o meu filho tem culpa, ele deve pagar. Se provar, deve pagar. Isto, acredito que o presidente vai dizer. Como última pergunta, o senhor tem contato direto com o presidente? O senhor tem falado com o presidente? Não, a última vez falei, eu vim no avião com ele e os ministros. Eu tive uma viagem ao lado do Bolsonaro com os ministros. Foi o último encontro. Mas quando eu quero falar, eu vou direto no Palácio falar com ele. E, por incrível que pareça, ele até me ouve. Porque eu sou uma pessoa que eu não tenho medo da minha opinião. Não tenho medo nenhum. Eu chego ali e digo, a minha opinião é essa, e se não gostar, paciência. Eu dou minha opinião sempre. Não estou preocupado em agradar ou não. Porque o verdadeiro amigo é o que alerta. Porque de puxa-saco e sai, não leva a nada. Eu espero que ele lhe ouça com essa reação de bom senso, que é tudo que a gente precisa agora. A gente só não precisa de mais instabilidade no meio dessa crise. Tá bom, deputado? É o que eu estou dizendo de todo o Brasil. Fico muito grato, o Datena, uma grande honra. E só um detalhe, para encerrar, eu sou mais velho que você. Eu duvido. Se você é mais velho do que eu estou mais desgastado do que você. Um abraço grande, então, deputado. Foi um prazer falar com o senhor. Valeu. Deve ser os ares do Sul.